Oi pessoal, eu sou o professor Luciano Daniel e vamos aí para mais uma aula sobre teoria de controle, certo? Bom, até o momento a gente já estamos convencidos que a análise dos polos de um sistema, né, das raízes do polinômio característico, né, elas nos dão informações importantes sobre a estabilidade do sistema e outras coisas importantes, né, dentro da teoria de controle. Agora nós queremos estudar a posição dos polos no plano complexo, mas não apenas para uma função de transferência e você acha as raízes do polinômio característico, que seriam as raízes do polinômio de S do denominador, né, e encontra os polos e as raízes do numerador seriam os zeros, né, finitos desse sistema, e você plotaria isso no plano complexo e você tem aí o mapa de polos e zeros. Mas a gente quer fazer isso, imagina que você faça isso e depois você modifique algum parâmetro do seu sistema, ou seja, algum ganho que multiplica, né, na realidade, essa função de transferência, e você vai variar esse ganho de 0 até um valor muito alto, e você quer ver, à medida que você varia esse ganho, você quer observar como que esses polos vão se movimentar no plano complexo. Essa análise é justamente a análise do lugar das raízes, tá? E é o que a gente vai ver hoje aqui. Bom, para esse sistema na forma canônica, onde eu tenho aqui uma entrada R de S, aqui já no domínio de Laplace, né, um diagrama no domínio de Laplace, eu tenho R de S, aqui o sinal de erro, né, E de S, uma função de transferência G de S, aqui uma realimentação, uma função de H de S de realimentação, e a saída é C de S. Então eu posso escrever o polinômio, a função de transferência para esse sistema. Se essa é a função de transferência de malha fechada, como é que eu encontro a equação característica? São as raízes do polinômio do denominador. O denominador aqui é 1 mais g de s, h de s, né? Então, igualando o polinômio característico, que é 1 mais gh a zero, eu tenho a equação então característica, certo? Desse sistema aqui. Onde, se eu encontro aqui as raízes dessa equação, que é a solução dessa equação, eu tenho então os polos do sistema. Bom, desenvolvendo aqui a função de transferência de malha fechada, eu tenho então que é G de S, que é essa daqui, nesse bloco. Eu tenho então que a minha G de S é esse bloco aqui, né? Está aqui G de S sobre 1 mais G vezes o H de S, que é 1, aqui no caso, né? Ó. O H de S é uma realimentação unitária. Tudo bem. Então, desenvolvendo essas equações aqui, eu chego nessa equação aqui. Como que eu acho os polos desse sistema? Basta fazer as raízes do polinômio característico, que é esse daqui, né? As raízes dessa parábola aqui no caso. Então, as duas raízes dessa parábola é essa aqui, menos 4 mais raiz de 16 menos k e menos 4 menos raiz de 16 menos k. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o k variar de 0 até infinito em alguns valores discretos, tá? Então eu vou montar uma tabelinha aqui é o valor de k. Então aqui esse S1 seria um dos polos, né? Menos 4 mais 16, menos a raiz de 16 menos k, e o S2 seria o menos 4 menos, seria o do menos aqui. Então esse aqui seria o outro polo, S2. Bem, se eu jogar k igual a zero, o que vai acontecer? Se eu jogar k igual a zero, eu tenho que esse primeiro polo é menos 4 mais raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Então, menos 4 mais 4 dá 0. Então, o primeiro polo é 0. E o segundo polo, para o menos aqui?
menos 4 menos 4 dá menos 8, né? Então, menos 8. Então, vamos plotar esse ponto no plano complexo. Então, vou desenhar aqui o plano complexo. Onde está esse ponto para k igual a 0? Onde estão esses dois polos? Bom, um polo está aqui na origem, exatamente em 0, e o outro polo está aqui, digamos, ó, nesse valor aqui, que é o quê? O menos 8. Então, esse aqui está aqui em 0 e menos 8. Beleza, vamos dar mais um valor para cá. Então, vamos dar agora um valor para cá. Vamos botar k igual a 1. Se eu botar k igual a 1, vai dar menos 4 mais 16 menos 1, dá 15, né? Aí eu vou ter que fazer menos 4 mais raiz de 15. Fazendo na calculadora, tá? Vai dar isso aqui. E fazendo na calculadora também menos 4 menos raiz de 15. Então significa que esse alto valor, o próximo, para k igual a 1, esse polo que estava em 0, ele andou para uma posição negativa, mas ainda bem próxima do 0, né? Vamos dizer aqui, né? Um valor aqui, esse valor menos um número pequeno aqui. E esse polo que estava em menos 8, ele caminhou um pouquinho para a direita, né? Porque ele foi de menos 8 para menos 7 alguma coisa, né? Aqui ainda perto do 8. Então, digamos que ele veio para cá, né? Para um valor aqui perto do 8. Tudo bem. Bom, e assim eu vou continuar. Então, k igual a 2. K igual a 2, fazendo a calculadora, né? Porque aí vai dar a raiz de 16 menos 2, 14. Raiz de 14, tem que fazer na calculadora, né? Então, fazendo a calculadora, tá, vai dar esse número, ponto 0,26, é menor do que o 0,27. Então, ele está negativo, né? Está para cá. E esse ponto menos 7,74 é menor que em módulo, né? É menor que esse daqui. Então, o ponto andou um pouquinho para a direita aqui. E essa é a tendência, então, né? À medida que eu estou aqui aumentando o K, esse ponto, esse polo vai cada vez... Esse polo daqui, né? O polo que começou com k igual a 0 e menos 8, está andando cada vez mais nessa direção, e esse aqui está caminhando na direção oposta aqui, né? Será que isso aqui vai se encontrar em algum momento? É o que está aparecendo, né? Vamos ver, se a gente vai crescendo, então vamos colocar mais valores para cá. Vamos colocar k igual a 7, né? Vamos já jogar um valor aqui maior. K igual a 7. Menos 4 mais raiz de 16 menos 7 dá raiz de 9. Aí já dá uma coisa, não precisa da calculadora, né? Vai dar 3. Então, menos 4 mais 3, menos 1, certo? Então, aqui o polo deu menos 1. E menos 4 menos 3, menos 7. Menos 7. Então, você vê, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Você vai aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui ele chegou na posição aqui, ó, menos 7. Tá? Aqui está fora de escala, mas dá para entender, né? E aqui ele foi avançando também, o K, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os polos foram andando aqui até que chegou num dado momento, gradativamente aproximando aqui de menos 1. Então, chegou num certo momento aqui que esse polo ficou em menos 1. Se eu continuar crescendo isso aqui, esse K, vai chegar um momento que vai acontecer o quê? O K vai ser 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vai ter um momento crítico aqui que é qual? Que é quando o K for 16, concorda? Quando o K for 16, vai acontecer uma tendência diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu colocar o K aqui igual a 16, ó, o que acontece? Menos 4 mais raiz de 16 menos 6, 0. Então, os dois polos vão ficar em menos 4. Olha aí que interessante. Duas raízes reais e iguais. Menos 4 e menos 4. Então, realmente, esses polos, à medida que o K vai crescendo até 16, esse polo que começou originalmente em menos 8, ele vai caminhando até
a metade aqui, que é o menos 4, né? Que é esse valor aqui, menos 4. Vai caminhando aqui até chegar aqui. E esse polo que começou inicialmente em 0 vai caminhando para a direita até o menos 4. Então eles se encontraram aqui nesse ponto aqui, ó. Esse foi o ponto de encontro. Vou botar em vermelho aqui, ó. No meio aqui do caminho, quando k igual a 16, tá? Então para k igual a 0, relembrando aqui, ó. Para k igual a 0, eu tinha esses pontos aqui, tá? Para k igual a... Aí vai crescendo o k. Quando o k chegou em 16, eu tenho dois polos, ó, iguais aqui, ó. Dois polos iguais aqui em menos 4. Então, é visível esse movimento aqui, certo? Quer dizer, esse polo veio de menos 8 e quando o k foi para 16, o polo chegou nesse valor menos 4. E esse daqui veio de 0 e chegou aqui em menos 4 também. Os dois se beijaram aqui, se encontraram aqui justamente no meio do caminho. Tá? Para essa função de transferência, por acaso, foi esse o comportamento. Bom, agora vamos começar. Se o k é 16, agora se eu colocar um valor um pouquinho maior que 16, 16 menos um valor de k, né? 16 menos um valor um pouquinho maior que 16, já vai dar um número negativo aqui dentro dessa raiz. Então já vai dar menos 4 mais ou menos, vai dar um número complexo, né? Porque vai dar raiz de menos 1 e você tira a raiz do que está aqui, já vai ter um j aqui, já vai aparecer duas raízes complexos conjugados, concorda? Agora tem uma coisa interessante, a parte real desse número complexo sempre vai ser menos 4, você concorda? Ou seja, todos os valores de k que eu jogar maior que 16, pode dar uma parte imaginária aqui, j vezes alguma coisa, mas a parte real é menos 4. Então, com certeza, para um valor de k maior que 16, vai dar um polo, um vai estar aqui, né? E o outro vai estar aqui, certo? Complexo conjugado. Onde essa aqui é a parte imaginária lá desse polo. Só que, de fato, então olha que interessante. Aconteceu isso daqui, esse polo aqui, tá vendo? Ele veio para cá e esse aqui, ó, veio para cá. Então, quando eu colocar aqui k igual a, por exemplo, 32, eu terei menos 4 mais raiz de 16 menos 32 dá menos 16 aqui dentro. Então, raiz de menos 1 é j, né? Então, vai dar menos 4 mais 4j, é isso? E aqui, esse aqui é menos 4 menos 4j. É o complexo conjugado. Então, para esse valor k igual a 32, eu vou ter aqui, então eu vou crescendo aqui até um momento que eu vou ter, tá certo? Para k igual a 32. E se eu colocar um número muito grande aqui, 1000, vai dar 16 menos 1000, né? Vai dar 900, menos 900, alguma coisa. Então, essa raiz vai ser um número, a parte real continua sendo menos 4, né? Só que a parte imaginária vai crescendo cada vez mais. Então, quando eu jogar um valor muito grande aqui de k, né? Quando eu jogar isso aqui para infinito, quando tiver um k muito grande, o que vai acontecer? Esse par de polos complexos conjugados vão estar lá no infinito, lá no alto dessa reta aqui. E aqui para baixo, né? Então, 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos. Essa reta vai tender a subir aqui, ó, certo? E essa aqui vai descer. Se eu botar um k muito, absurdamente grande, esse polo vai estar lá no alto, num lugar muito longe, mas com a parte real menos 4, e esse para baixo, complexo conjugado, com a parte real negativa e com um valor em módulo aqui da parte imaginária muito grande. Então, olha que interessante. Aqui eu fiz de uma maneira, vamos dizer, chutando valores discretos e percebi que o comportamento é esse. Então, essa curva em vermelho, agora eu vou botar por cima aqui em vermelho, ó, em vermelho aqui e aqui, né?
Aqui eram os polos quando K igual a zero, vou botar em vermelho aqui, certo? 0 e menos 8. E depois eles se encontraram aqui no ponto menos 4, esse aqui subiu, não é isso? Indefinidamente. E esse aqui desceu indefinidamente. Para K igual a infinito, isso aqui vai lá para o infinito. Então, o lugar das raízes é justamente esse desenho em vermelho, tá vendo? Ó? E ele tem sentido, esses ramos, cada uma dessas linhas aqui, ó, cada uma dessas linhas são chamadas de ramos. Aqui eu tenho um ramo. Eles se encontraram, veio um ramo aqui para cima, tá vendo? E outro ramo aqui do lugar das raízes para baixo. Então, e esse ramo é orientado, tá sempre. Ele tem uma direção, uma seta, tá vendo? A seta vermelha aqui. Quer dizer, esse aqui veio para cá e esse aqui veio para cá. Qual que subiu, qual que desceu? Isso é meio indiferente porque quando eles se igualaram, eles eram menos 4. Então, um subiu, outro desceu, tá? Isso não tem muita importância dizer é o menos 8 que subiu e o 0 que desceu, ou ao contrário, tanto faz, isso não tem muita utilidade essa informação, tá? Não interessa e não tem nem como definir isso na realidade, tá? Bom, então, essa curvinha em vermelho é o lugar das raízes. Por quê? É o lugar de todas as raízes desse polinômio característico aqui, dessa equação característica, é o lugar que todas as raízes aparecem quando K, né, se o K vai de 0 até infinito, tá? Então, o K indo de 0 até infinito, aqui claro que seria no infinito, né, o K, eu tenho o chamado, então, essa curva vermelha aqui é justamente o famoso lugar das raízes. Do inglês, usa-se também o termo em inglês, né, que é root locus. Então é muito conhecido como root locus também, né? Que é a palavra, a tradução disso aqui em inglês seria root locus, tá? Então, mas assim, a gente não vai usar esse método de ir, digamos, imprimindo valores aqui discretos para cá e achar essa curva. O computador até bem faz isso, né? Você pode mandar o computador andar o K, variar o K de 0,0001 né, em 0,0001 com um passo bem pequeno, discretizar esse K aqui e fazer esse, realmente ele vai plotar esses vários polos e você vai fazer o lugar das raízes desse jeito que eu mostrei aqui. Mas o objetivo nosso não é fazer dessa forma, tá? O objetivo nosso é arrumar, que o livro, o Gata ensina também, é uma metodologia mais sistemática, tá? Não pegar a função de transferência e sempre pegar o polinômio característico e o parâmetro K lá e ficar tentando jogar valores para cá. Não é assim que a gente quer fazer, tá? A gente quer usar uma maneira mais analítica para fazer um desenho, digamos, em certos momentos a gente vai ver que a gente não vai conseguir fazer um desenho assim exato do lugar das raízes, mas a gente vai fazer um desenho qualitativo, entendeu? Um desenho correto, mas em alguns momentos a gente não vai saber se ele vai fazer uma certa curva, tá? E essa curva a gente não sabe exatamente se ela é uma elipse ou uma circunferência, dá até para deduzir, para alguns casos dá para deduzir que é uma circunferência e tal, a gente vai ver. Mas quando o root locus faz alguma curva, tá, o lugar das raízes faz curva, a gente vai fazer uma coisa, mais adiante vou mostrar, mais assim, digamos, qualitativa, tá? Na época há muito tempo atrás, quando eles não tinham ferramentas computacionais como as que nós temos hoje, o pessoal fazia na mão mesmo. Então para que eu vou ficar aprendendo a fazer isso na mão, de maneira analítica, aprender a fazer com certas regras e desenhar essa curva vermelha? Para que eu vou fazer isso se eu já tenho computador, já tenho o MATLAB, o Python? É por uma questão conceitual. Aí
Tem pessoas que vão discordar de mim e falar, ah, não, isso é bobagem. Eu não acho bobagem. E o Ogata também não. Então, se o Ogata, até hoje, as versões dos livros dele, ele mantém essa explicação, isso já é um sinal de que essa explicação não está ali só porque de bobeira. Quando você aprende a fazer o Rootlocks na mão, você não vai ficar fazendo o resto da vida na mão. Hoje em dia eu faço no computador. Mas eu sei o porquê. A gente vai ver que tem um ângulo de partida do polo. E esse ângulo de partida, o cálculo do ângulo de partida, o conceito desse cálculo é interessante, porque mais adiante, quando a gente for fazer projetos de sistemas de controle, tá? De compensador de avanço, atraso, outros tipos de projeto mais avançado, esse conceito do ângulo de partida é importante. Então, você sabendo fazer, digamos, na mão, você tem o conceito, entende? Então, agora partindo para uma definição um pouco mais formal, nós podemos dizer o seguinte. Então, o lugar das raízes, que a gente agora vai usar LR, né, para não ficar escrevendo toda hora lugar das raízes, então vai ser LR, tá? De uma função de transferência f de S, sendo que f de S é o quê? A função de transferência de malha fechada. Isso é importante, tá? Cuidado. F de S é a função de transferência de malha fechada. É o G de S sobre 1 mais G de S, H de S, né? Que a gente viu. Então, F de S é isso. Então, o lugar das raízes dessa função f é definido como? O que é esse SI, tá? Isso é importante falar. Esse SI é um ponto qualquer do plano complexo, tá? É um ponto genérico do plano complexo. Vamos botar aqui. Então, todo ponto S índice I, né, pertencente aos complexos, né, tal que 1 mais a função g desse ponto, né, cuidado com isso, a função g de SI, tá, vezes a função h de SI, ou seja, então está aqui a função de transferência, aqui está a minha função g de S, que ela vai ser dada no problema, e aqui está a minha h de S. São as duas funções de transferência que com elas você consegue achar a função de transferência de malha fechada, certo? Que seria C de S sobre R de S, tá? Que eu estou chamando aqui de F de S. Então, quando eu substituo, né, esse ponto na G e na H e faço essa conta aqui, ó, se eu fizer essa conta, 1 mais essa função G, jogando o ponto, esse ponto de prova, né, um ponto qualquer do plano complexo, você quer saber se ele pertence ou não ao lugar das raízes. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai jogar ele aqui dentro da G, vai jogar dentro da H, vai multiplicar G vezes H e vai somar com 1. Se isso der zero, se essa conta der zero, esse ponto pertence ao lugar das raízes. Então, o SI é o conjunto de todos os pontos do plano complexo, ou seja, é todos os pontos SIs do plano complexo que obedecem a isso daqui, onde 1 mais G de SI vezes H de SI igual a zero. Agora, uma outra opção alternativa de definição, que é mais interessante até do que essa primeira, é essa segunda, que eu simplesmente posso fazer o seguinte, né? Pego isso daqui, pego esse 1 e jogo lá para o outro lado, menos 1, certo? Simplesmente fiz isso. A única diferença aqui, dessa forma aqui, ó, é que eu peguei o menos 1 e joguei para o outro lado. Tá, mas grandes coisas, né? Qual a vantagem de você... Deixa desse jeito mesmo, então para que jogar o menos 1 para lá? Não, é interessante, é muito interessante essa jogada do menos 1 para lá, tá? Essa jogada do menos 1, do 1 vir para cá com menos 1, parece uma coisa besta, mas não é. Não é uma coisa besta. 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 Deixa eu tomar um café com leite aqui que... A minha F de S, que é a função de malha fechada, é o quê? Mas olha só, por que isso aqui é tão bacana? O que eu vou fazer o teste então? Na realidade eu vou pegar G de SI e H de SI.
Agora eu te pergunto, o que é G de SI e H de SI? Se isso aqui é a função de transferência de malha fechada, o que é G de S, H de S? Como é que a gente conhece isso? Como função de transferência de malha aberta. Mas por que eu estou dando tanta ênfase nesse aberto aqui, meu Deus do céu? Por que esse cara resolveu cismar com esse aberto? E daí, né? Porque eu vou poder fazer toda a análise em cima da função para o root locus, para o lugar das raízes, em cima da função de transferência de malha aberta e não a fechada. Ué, mas como assim? Sim, porque eu não garanto que o ponto, o lugar das raízes da função de malha fechada vai ser os pontos que obedeceriam a isso, só que são os pontos, então, onde jogando esse ponto na função de transferência de malha aberta, der menos 1. Basta eu trabalhar com a função de transferência de malha aberta para saber o lugar das raízes de um sistema de malha fechada. Toma cuidado com isso. Você não está fazendo o lugar das raízes do sistema de malha aberta. Não, está errado falar assim. Você está fazendo o lugar das raízes do sistema de malha fechada. Me diz para mim, quais são as situações onde isso aqui pode dar menos 1? Repara bem, G e H são funções de S, da variável de Laplace. Ou seja, a função de transferência de malha aberta, quando eu jogo um S, porque essas funções de transferência, o domínio, elas jogam um valor aqui, elas vão do complexo, né, a função matemática que pega um ponto do domínio complexo e tem uma imagem aqui que é complexo também, não é isso? Ó, a função. Você tem um SI aqui e você vai ter o que aqui? Eu vou achar um outro número complexo aqui que é o G de SI, H de SI, que é a função de transferência de malha aberta no ponto SI. Tá? Que é um número complexo. Dizer isso daqui é a mesma coisa que dizer o quê? Que o ângulo desse número complexo G de SI e H de SI, ou seja, eu estou notando o ângulo com esse sinal aqui, tá? Então isso aqui vai ser ângulo para mim. O ângulo. Qual o ângulo de menos 1? Né? Qual é o módulo de menos 1 e o ângulo de menos 1? O módulo de menos 1 é 1. E o ângulo de menos 1? 180 graus, né? O número real menos 1, se você pensar que ele está no plano complexo, né, o menos 1 é um número real, mas se você colocar ele aqui no plano complexo, esse número real menos 1, na realidade eu posso entender como sendo esse vetor aqui no plano complexo, não é isso? Isso aqui é o quê? Menos 1 mais J0, né? Certo? Menos 1, número complexo menos 1 mais 0 vezes a parte imaginária, J0. Esse número complexo menos 1, qual que é o módulo dele? Vale 1. E qual que é o ângulo desse número complexo? Você parte sempre da referência trigonométrica, né? Aqui, ó, do zero trigonométrico, que é aqui. Aqui é 0 graus. Então, o ângulo é 180 graus. Ou menos 180 também, se eu quiser entender que esse ângulo 180 é igual ao quê? Se eu andar nesse sentido aqui, eu digo que esse ângulo é menos 180 graus. Como é que eu generalizo isso? Então, quando o M receber qualquer um desses valores aqui, essa conta aqui dá um número ímpar, né? Então, módulo de G de SI, H de SI é igual a 1. Então, vamos escrever agora a função de transferência de malha aberta num formato especial que seria esse aqui, então. Então, eu posso colocar essa função de transferência nessa forma de numerador-denominador, onde no numerador eu vou considerar que eu tenho o ganho de malha aberta K e os zeros em forma de produtório, né? Isso aqui é o chamado produtório, essa forma aqui, né? De vários produtos. Então, S, esse aqui seria S menos um primeiro zero, um Z1, né, que é um zero do sistema, S menos Z2 e assim por diante, quantos zeros tiverem no numerador. Né? E aqui no denominador eu vou colocar nessa forma, onde os polos na origem, né, que na realidade é S menos 0, né, elevado a N, ou seja, esse aqui são exatamente
Se o n é igual a 1, significa que tem um polo na origem. Se n for 2, tem 2 polos na origem. O n vai dar a quantidade de polos, certo? Na origem, aqui no denominador. Então, S elevado a n vezes S menos um outro polo do sistema, diferente de zero, né? S menos um P1, S menos um outro polo P2 e assim por diante. Até todos os polos que tiverem aqui no denominador, tá? Bom, nesse caso aqui, G de SI, H de SI é quando eu substituir SI aqui no lugar de S, aqui e aqui, certo? Então, quando eu substituir e fazendo o ângulo dessa função de transferência, desse número complexo aqui, que é a função de transferência de malha aberta, aqui você pode entender isso da seguinte forma. Você tem aqui um número complexo, por acaso cai um real, mas não deixa de poder entender que é um número complexo com parte imaginária zero, né? E aqui é outro número complexo, aqui é outro número complexo, aqui é outro número complexo. São vários números, um produto de números complexos no numerador e produtos de números complexos no denominador. Por exemplo, aqui, né? Você tem um número complexo A vezes um número complexo B, né? Se você quer o ângulo desse produto aqui, o que vai ser? Vai ser o ângulo de A somado com o ângulo de B, correto? Agora, se eu pegar A vezes B sobre C vezes D, onde A, B, C e D são números complexos. Se eu quiser o ângulo disso tudo aqui, que vai dar? Vai dar o ângulo de A mais o ângulo de B, e tudo que está no denominador é um ângulo só com sinal negativo, né? Menos o ângulo de C menos o ângulo de D. Então vamos aplicar essa propriedade dos complexos. Vai dar o quê? Só que agora o quê? Menos n vezes o ângulo de SI. Por que é n vezes o ângulo de SI? Porque S é um número complexo, então ele pode estar na forma E elevado a J. Pensa no número complexo E elevado a J θ. Se você eleva esse número complexo a n, isso aqui é igual ao quê? E elevado a J θ n. Quanto que é o ângulo desse número complexo? O módulo é 1, né? E quanto é o ângulo desse número complexo? Então aqui fica menos por quê? Porque está no denominador. Então tem que ser menos o ângulo. Aí, menos. O ângulo do número real dá o quê? 0, né? E quanto que dá o ângulo de SI menos E? Tá? Eu vou dar apelido a esse cara aqui de quê? Θ Z1, tá? Vou chamar isso aqui de θ Z2, que é um ângulo, né? Então, θ. Esse ângulo aqui, eu vou dar o apelido de quê? θ P0, tá? Que é o polo na origem. Esse aqui, eu vou dar o apelido de θ P1. Esse aqui, θ P2 e assim por diante. Ou seja, o θ é igual à somatória dos ângulos dos zeros menos a somatória dos ângulos dos polos. Olha aí, não é? Porque eu botei, obviamente, aqui, ó, esse menos aqui, eu coloquei o menos em evidência aqui, tá vendo? Todos esses menos aqui ficaram em evidência aqui, por isso que aqui dentro ficou tudo positivo, né? Agora, em termos de módulo, se eu tenho aqui o número complexo A vezes o número complexo B sobre o número complexo C vezes o número complexo D, tá? Esse A tem parte real imaginária, B tem parte real imaginária, né? Como é que eu faço o módulo disso? Eu posso dizer que é igual ao quê? Eu posso falar que é o módulo de A vezes o módulo de B sobre o
o módulo de C vezes o módulo de D. É só colocando módulo em tudo, né? Bom, agora vamos dar os apelidos. Vamos chamar isso daqui. Então fica igual ao quê? Módulo do número real K é ele mesmo, né? Se considerar que o K é positivo, maior que zero, né? Bom, então seja SI um ponto qualquer do plano complexo, ok? E seja um sistema cuja a função de transferência de malha aberta é G de S H de S igual a isso daqui. Pergunta: esse ponto SI ele pertence ao lugar das raízes do sistema de malha fechada? Então vamos desenhar isso aqui no plano complexo. Primeira providência. Vamos supor que esse ponto SI ele está aqui, ó, tá? Vamos colocar ele aqui, ó. Pronto. Pinguei um ponto qualquer aí no plano complexo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Quando a gente jogar SI aqui, né, no lugar de S, todos esses S aqui vão virar SIs, né? Quando eu fizer isso, o que vai ser SI menos 3? O número complexo menos outro, SI menos esse número complexo aqui, qual? O número 3, né? SI menos o 3, o que é isso? É esse ponto aqui menos o ponto real igual a 3. Aonde que está o ponto real igual a 3? Que é um zero, então, aqui, né? Tem um zero aqui em 3. Ora, SI, esse ponto, menos esse vetor aqui, né? Vai dar o quê? Vai dar exatamente esse vetor aqui, não é isso? Certo? Esse vetor aqui. Então, olha que interessante. Esse vetor aqui é esse número complexo aqui, ó. Correto? SI menos 3 mais J0, né? Que é o SI menos 3 aqui. Então, eu faço a mesma coisa para os outros, né? O que é o vetor SI? É a mesma coisa que SI menos esse número complexo aqui, né? 0 mais J0, que é a origem, né? Então, esse número aqui, SI, esse vetor, seria esse daqui, né? O vetor SI, a gente já viu que ele está aqui, ó. Esse é o vetor SI, certo? Então, esse vetor aqui é esse camarada aqui. Só que eu tenho dois vetores aqui, certo? Eu tenho dois vetores desse aqui. Que aqui na origem, a função de transferência de malha aberta tem dois polos. Esse tamanho desse vetor é o AZ1. E esse ângulo aqui, que parte aqui da horizontal e vai até esse vetor. Esse ângulo é precisamente o θ Z1. O módulo desse vetor é A P0 e esse ângulo aqui, que vai sempre da referência trigonométrica, né? Então, esse aqui é o meu θ P0. Eu tenho dois polos aqui, o P1, esse aqui é o P1, e esse aqui, digamos que eu seja o P2, né? Vamos desenhar eles aqui, então. Agora, esse vetor, agora o vetor SI menos esse P1, né? Esse polo aqui, seria esse daqui. O que é SI menos P1? É esse ponto aqui, é o vetor que liga SI, a cabeça do vetor começa aqui em SI, certo? E a cauda termina em P1, que é esse ponto aqui. Então eu vou usar a régua aqui. O tamanho desse vetor aqui é A P1. E esse ângulo? E esse ângulo aqui, ó, que vai de 0 graus até o vetor SI menos P1. É o tal do θ P1. É isso? É o θ P1. Agora, aonde que está o SI menos P2? Ou seja, esse ponto aqui menos esse ponto aqui. O tamanho desse vetor é A P2 e o ângulo que vai da referência trigonométrica 0 graus até esse vetor é o θ P2.
2. E o θ é igual ao quê, nesse caso? Θ Z1, né? A soma dos ângulos do zero, só tem um zero, então é θ Z1. Menos a soma dos ângulos dos polos, que é 2. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Se isso é igual a 2m mais 1 vezes π radianos, SI pertence ao lugar das raízes. Agora, se por acaso for diferente, então SI não pertence ao lugar das raízes. Simples assim. Tá, mas basta apenas a condição angular para eu dizer que o ponto SI pertence ao lugar das raízes? Sim. A gente vai ver que a condição de módulo, na realidade, vai servir para a gente calcular o valor de K para um determinado ponto SI do lugar das raízes, um ponto qualquer do lugar das raízes de interesse. Mas se eu te der um valor, então, numérico, aqui um número complexo SI numérico, você vai ter então a parte imaginária desse número complexo, vai ter a parte real aqui, né? Vai ter esse valor aqui que é a parte real, vai ter esse valorzinho aqui que é a parte imaginária. E aqui você tem uma opção de triângulo retângulo, né? Então como é que você calcula esses ângulos? θZ1, θP0, θP1, θP2, para fazer essa comparação? Ora, você tem um monte de triângulo retângulo aqui, né? Ó, tem triângulo retângulo aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Tá vendo? Por esses triângulos retângulos aqui, ó, você consegue calcular todos esses ângulos, tá? Aqui, ó, você tem um triângulo retângulo aqui, você tem um monte de triângulo retângulo, né? Então, com esses triângulos retângulos aí, ó, você consegue ir achando os ângulos, tá? Aqui, outro triângulo retângulo aqui, mais um outro triângulo retângulo aqui. Tem a opção, você pode usar a geometria aqui para calcular esses ângulos, ou resolver analiticamente também, à vontade.